o Corinthians pode estar preparando uma movimentação que promete mexer completamente com o elenco para a sequência da temporada. De um lado, a diretoria negocia a chegada de um jogador com passagem pela seleção brasileira e experiência no futebol europeu. Do outro, uma das principais promessas do clube pode estar na mira da Juventus. E existe até a possibilidade de que essas duas histórias estejam ligadas. Será que o Timão pode trocar uma joia da base por um nome consagrado? Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta sua opinião e compartilha este vídeo com outro torcedor. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos aos detalhes. O mercado da bola segue agitado no Parque São Jorge e um nome bastante conhecido voltou a ganhar força nos bastidores do Corinthians. Estamos falando de Arthur Melo, volante revelado pelo Grêmio, com passagem pela seleção brasileira e atualmente vinculado à Juventus. Depois de encerrar sua segunda passagem pelo Grêmio no fim de junho, Arthur passou a buscar um novo destino para a sequência da carreira. E segundo informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians já iniciou conversas para tentar contratar o jogador. A notícia rapidamente repercutiu entre os torcedores, principalmente pelo currículo do volante. Arthur já atuou em grandes clubes do futebol europeu, como Barcelona, Liverpool, Fiorentina e Juventus, além de ter vestido a camisa da seleção brasileira. Mesmo vivendo altos e baixos nas últimas temporadas, ele continua sendo um jogador reconhecido pela qualidade no passe, controle de bola e inteligência na construção das jogadas. Mas existe um detalhe que pode dificultar bastante essa negociação. Segundo Samir Carvalho, Arthur deseja receber cerca de 2,5 milhões de reais por mês para defender outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. É um salário extremamente elevado para a realidade financeira do Corinthians e certamente seria um dos maiores vencimentos do elenco. Ainda assim, as conversas seguem acontecendo. Outro fator que favorece uma possível contratação é que Arthur disputou apenas 10 partidas no Campeonato Brasileiro antes de deixar o Grêmio. Como não atingiu o limite de jogos permitido pelo regulamento, ele ainda pode atuar normalmente por outro clube da competição nesta temporada. Enquanto a diretoria tenta encontrar uma solução para trazer Arthur Melo, outra notícia preocupa bastante a torcida corintiana. Isso porque a Juventus estaria monitorando de perto a situação do jovem volante André, uma das grandes promessas reveladas pelo clube nos últimos anos. Segundo o próprio Samir Carvalho, pessoas ligadas ao Corinthians tratam esse interesse da equipe italiana como uma verdadeira ameaça de proposta. Ainda não existe uma oferta oficial, mas o simples fato de um gigante europeu acompanhar o jogador já acende o sinal de alerta dentro do clube. E é justamente nesse ponto que surge uma grande dúvida. Será que existe alguma relação entre o interesse do Corinthians por Arthur Melo e a possível investida da Juventus por André? Por enquanto, ninguém confirma essa possibilidade. O próprio Samir Carvalho afirmou que ainda busca informações para entender se as duas negociações podem estar conectadas de alguma forma. Mas nos bastidores, essa hipótese já começa a ganhar força. Caso André realmente seja negociado, o Corinthians perderia um jovem de enorme potencial, mas também receberia uma quantia importante para reforçar suas finanças. E parte desse dinheiro poderia ajudar na chegada de Arthur Melo. Vale lembrar que André já esteve muito próximo de deixar o clube anteriormente. Em março deste ano, o Milan apresentou uma oferta de aproximadamente 17 milhões de euros, algo em torno de 100 milhões de reais na época. Mesmo diante de uma proposta milionária, o Corinthians decidiu não vender o volante. Naquele momento, a diretoria acreditava que o jogador poderia se valorizar ainda mais com a sequência da temporada. Depois disso, porém, André acabou apresentando uma queda de rendimento, o que gerou muitas discussões entre torcedores e analistas. Mesmo assim, ele continua sendo visto como um atleta de enorme potencial e segue despertando interesse de clubes importantes da Europa, como Benfica e agora a própria Juventus. Seu contrato com o Corinthians vai até o fim de 2029, o que dá ao clube uma posição confortável para negociar caso receba uma proposta considerada ideal. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo com expectativa. De um lado, existe a possibilidade de contratar um jogador experiente, que pode elevar imediatamente o nível técnico do meio-campo. Do outro, há o risco de perder mais uma joia formada nas categorias de base para o futebol europeu. Agora resta esperar os próximos capítulos dessa movimentada janela de transferências para saber se Arthur Melo realmente vestirá a camisa do Corinthians e se André continuará defendendo o timão ou seguirá o caminho de tantos jovens brasileiros rumo ao futebol europeu. E você, torcedor, se fosse para escolher, preferiria manter André no elenco ou vender o volante para trazer um jogador experiente como Arthur Melo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa.